Graça e paz, povo de Deus, aleluia. Hoje é dia 12 de abril de 2021 e estamos aqui para comunicar-vos uma palavra da parte de Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Para quem vem esta palavra? Ora, para aquele que ama a Deus, para aqueles que creem na palavra de Deus como regra de fé e prática, para aqueles que almejam a vinda do reino do Messias, aqueles que creem no arrebatamento da igreja, nos dons espirituais e têm consciência que é Deus que nos guarda pelo seu amor, pelo seu poder e pela sua glória. E nos separou para uma viva esperança. É para esses, em nome de Jesus. E os demais que não creem, que haja, em nome de Jesus Cristo, uma oportunidade para que venham crer na palavra de Deus e alcançarem a salvação. Por quê? Porque independente de crença, Jesus vem. Independente se a pessoa crê ou não, o trono será estabelecido e o grande trono branco estará ali. E nele assentado o grande Deus, aonde vai julgar todas as nações. Todas as nações. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de Deus, por meio daquilo que fez com seu próprio corpo, sua vontade, sua alma, ou bem ou mal. Naquele dia, em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, diz que os livros serão abertos, e vai abrir livros e livros. E vai abrir também o livro da vida. E os mortos serão julgados pelas coisas escritas nos livros. E quem não tem o nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo, onde haverá pranto e ranger de dente por toda a eternidade. Então, meus amados, é importante que a igreja milite. É importante que a igreja entenda a necessidade de luta. Quando o Senhor, ele toma o profeta, ele diz, olha, que o reino será conquistado não com lança, não com espada, não com guerra, mas por aquele que haveria de dar a vida por nós. Jesus é o conquistador. E desde o início, não digo nem da queda do homem, mas do pecado angelical, aonde Satanás, um querubim ungido separado por Deus para uma obra celestial, para pesar na balança o perfeito louvor, ele intentou contra Deus, ele praticou uma injustiça terrível, ele foi expulso do céu, lançado na terra. Ele chegando, ele tentou a Eva, tentou a Adão, que infelizmente não suportou o peso da tentação e caiu, fazendo assim com que entrasse o mal e a morte no mundo. Em Gênesis capítulo 2, começa dizendo que Deus descansou no sétimo dia. Mas após o pecado de Adão e Eva, se iniciou uma outra obra. Porque a primeira obra de Gênesis capítulo 1 e 2 foi a construção, foi a criação de Deus, onde Deus criou céus e terra e luz, e Deus criou o sistema que nos condiciona a viver nesse planeta. Então Deus descansou dessa obra. Só que quando o homem caiu, Jesus diz que o Pai trabalha até hoje e ele também. E se você abrir em Hebreus capítulo 1, os anjos trabalham também a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então é uma luta, porque o reino do céu será tomado à força. Todo aquele que crê no reino do céu se esforça para nele entrar. Então, meus amados, meus queridos, consciência, vai haver um fim, está próximo, porque o mal cobriu a terra. Isaías capítulo 60 diz que as trevas cobriram toda a face da terra, mas a igreja, ela resplandece, e a luz de Deus está sobre a igreja. A unção, o poder, a glória, a autoridade, para manifestar a glória de Deus ao mundo.
para que o mundo tenha uma esperança. Meus amados, em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho. E Daniel, ele começa a dizer, olha rei, quando ele vai interpretar o sonho, estando tu na tua cama e pensativo e querendo saber como seria depois de ti, do teu reino, Deus desejou conceder esse conhecimento ao rei. E aí ele tem aquela visão de uma estátua cabeça de ouro, os braços e o peitoral de prata, o ventre e uma parte das coxas de bronze e as pernas de ferro e os pés ferro e barro. Capítulo 2, versículo 32 em diante. Então, a cabeça de ouro representa o quê? A cabeça de ouro representa a Babilônia. Os braços e parte do peito de prata representa Medos e Persas. O bronze de cobre representa a Grécia. As pernas representa Roma. E os pés com os dedos também, com seus 10 dedos, representa as nações. Os 10 dedos são 10 reinos com grande poder e autoridade que vai se levantar nos últimos dias. Como nós temos visto aí, a ONU tem quase 200 países, mas olha lá, 5 votos vitalícios. Então, veja bem, a Europa, né, o Macron levantando os 10 reinos poderosos ali para ter um exército único, né, que possa marchar sobre toda a terra. Está se cumprindo a profecia. Mas eu te pergunto, se já passou a cabeça, que é Babilônia, os braços e parte do peito, que é Medos e Persas, Nabucodonosor, rei Dário, Reassuero, passou. Alexandre o Grande passou. Os Neros da vida passou. Estamos agora nos pés. Não tem mais para onde ir. Se essa estátua representa todos os reinos, não tem mais para onde ir. Mas se continuarmos fazendo a leitura de Daniel capítulo 2, vamos ver que o rei também não viu somente a estátua. Ele viu uma grande pedra cortada sem auxílio de mãos. Isso é, nada a ver com os homens, com a terra. E foi lançado nos pés da estátua. Ela veio sobre os pés da estátua. Esmiuçou todos os pés, juntamente com o ferro, que é as pernas, com o bronze, que é o ventre, com parte do peito e os braços, que é a prata, e com a cabeça, que é o ouro. Dizendo assim que não vai sobrar memória dos reinos passados. E esta pedra é Cristo. Agora, entre Cristo e o reino dos homens, existe o reino do anticristo, que vai vir reinar por 7 anos, que vai sair desses reinos, desses 10 reinos. Apocalipse capítulo 17, fala que Deus colocou no coração desses 10 reis, dá o seu poder, a sua autoridade de reinar, de governar o mundo, ao anticristo. Então, meus queridos, não temos muito tempo, que a igreja não pode ficar esperando que vai passar pelo reino dos homens, porque os homens não têm capacidade intelectual, os homens não têm capacidade moral, e os homens não têm capacidade espiritual para governar bem. Tanto é que o próprio povo de Deus em Samaria, eles usurpavam o trono, matavam os reis anteriores e tomavam posse. E por algumas vezes aconteceu isso até mesmo no reino de Judá, o reino da promessa, de onde veio Jesus Cristo. Então tinha reis que faziam o que era bom por um tempo e tinha reis que faziam o que era mal. E mesmo esses reis fazendo o que era bom, praticavam algumas coisas que não eram bons aos olhos de Deus. Então assim, olha o que diz o profeta, né? Deus fala através do profeta Isaías, que a justiça do homem não passa de um trapo de imundícia. Não espera coisa boa desse governo. Principalmente de um governo que estamos vendo com os nossos olhos e ouvindo com os nossos ouvidos. Não foi uma geração passada, é esta presente. Eles usurparam o poder de governo de uma presidência. Eles soltam bandidos, eles prendem pessoas de bem.
eles tratam bandidos, né, de uma maneira e tratam os trabalhadores, os empresários de outra, prendendo, ameaçando, multando. Essa é a justiça dos homens. Todo o país está perturbado. Mas isso, queridos, é o cumprimento das profecias. Tem que se cumprir as profecias. E por que que Deus, pastor, permite tudo isso se Deus é bom? Para Deus convencer cada um de nós que nem um homem, por mais sábio que seja, ele vai conseguir trazer a paz para esse mundo. Somente Jesus Cristo. Você veja o capítulo 2 de Salmos. Deus, ele diz pelo profeta que as nações se ajuntaram contra Deus e lutam contra Deus. Então você veja no Brasil e no mundo o que os governos fazem, querem impedir os cultos. E isso existe um motivo. Porque a palavra de Deus diz para que venhamos ser um. Mas eles querem separar, porque eles separam as pessoas, eles separam, enfraquecem o Estado, enfraquecem a cidade e separam a igreja, enfraquecem a igreja também. Muitos cristãos não congregam mais, muitos cristãos não oram mais. Não. E estão acreditando em uma ilusão. Por quê? Porque foi Jesus que falou. Os discípulos em Mateus capítulo 24 perguntaram, Senhor, quando é a vida do teu reino, para eu governar de uma vez por todas? E ele disse, olha, não compete a vós conhecer os tempos determinados por Deus. Ninguém sabe o dia nem a hora, nem eu. Nem o Filho, nem os anjos, nem ninguém. Pertence ao Pai e glórias a Deus. Mas tem uma coisa, quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, vocês levantem a cabeça para o alto e vocês saibam que está próximo de vocês a redenção. Porque ainda não é o fim. Vai ter guerras, rumores de guerra, vai ter fome em muitas partes do mundo, vai ter pestes, como Covid e outras que vai vir ainda, vai ter pestes, vai ter terremotos. Olha, o amor de muitos vai esfriar na igreja, o amor das pessoas que congregam, que diz que ama Deus, vai esfriar. Vai vir tempo que as pessoas vão entregar um ao outro, o próprio irmão, à justiça, para ser mortos, dizendo que estão prestando um serviço a Deus. Então, tudo isso vai acontecer, e a igreja precisa ser consciente, porque Jesus, ele disse, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde, até o final que o Senhor os guarde. Porque, como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo, então guarda-os do mal. E aí, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, o Senhor diz assim, que porque você, falando para o fiel, porque você guardou a palavra da minha perseverança, tá? Eu também te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre toda a terra, para provar todos os habitantes da terra. Então vai vir da parte de Deus, não é o diabo. O diabo não tem poder para isso. O diabo, ele foi despojado na cruz do Calvário. O diabo não tem poder. O poder pertence a Deus, é o seu Cristo. Olha o que Jesus diz em Mateus 28. Todo poder foi me dado nos céus, na terra e embaixo da terra. Isso não sobrou poder para ninguém. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, ele fala a respeito da igreja. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpião e toda a força do mal. E nada vos fará dano algum. Tá? Para a igreja fiel, não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer igreja, para a igreja fiel. Aquelas que se mantêm na palavra. Aquelas que jura com o próprio dano e não muda. Aquela que morre, mas não transgride a palavra de Deus. Aqueles que é jogado na fornalha de fogo, aqueles que é colocado na cova dos leões, aqueles que é vendido, sabe, escravizado, mas não se corrompe. Esses vão manifestar um grande poder de Deus nos últimos dias. Tá? Ainda que tenha alguns que Deus, para a condenação do mundo, vai permitir outras coisas, como está escrito em Apocalipse também. Eis que Satanás vai lançar mão de alguns de vós para uma tribulação de 10 dias na cadeia, na prisão. Mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então assim Jesus falou. Jesus foi falando a verdade, meus amados. Ele disse, no mundo você vai passar o quê? Aflição, mas tenha bom ânimo. Não foi só isso que Jesus falou.
Você vê que o Espírito de Deus, o próprio Deus falando por intermédio de Paulo, diz assim, olha, preste bem atenção, todo aquele que quer servir Deus de verdade, piamente, honestamente, vai padecer perseguição. Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos, a igreja foi perseguida, lançada em arenas, no Coliseu, eles foram devorados por leões, foram queimados vivos, foram decapitados, crucificados. Por quê? Por conta da verdade. O mundo não suporta a verdade. O que o mundo está fazendo, os seus governadores estão fazendo, não tem nada a ver com Deus. Eles vão ser condenados por essas práticas. Também está lá em Isaías capítulo 10. Ai daqueles que promulgam leis injustas. Olha a injustiça, impedir a pessoa de trabalhar. E foi Deus que falou. O homem verá do sol do seu rosto, tem que trabalhar. Não pode trabalhar, fica em casa. Deus fez o homem livre para ir e vir. Não pode ir e vir. Se você for encontrado na rua, é multado, é preso, é isso, aquilo, outro. Ameaçando as pessoas. Enquanto eles mesmos fazem o que querem. Suas festas, tal. E perseguem a igreja. Não é para a igreja abrir. Não é para a igreja cultuar, não é para a igreja fazer isso. Então, meus amados, por essas e por tantas outras coisas, o mundo e o seu governo será destruído, será lançado mesmo no fogo eterno. Mas a igreja tem que entender isso, tem que passar por essa tribulação, passar por isso, esperando pacientemente a vinda de Jesus Cristo, porque Ele é poderoso. Foi Ele que disse, nenhum fio da vossa cabeça vai perecer. Ele não estava dizendo que a gente não ia morrer. Ele está dizendo que não vai perecer. Que na ressurreição dos últimos dias, como também a própria Marta e Maria falou a respeito disso em João capítulo 11, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Sim, Daniel capítulo 12 também, versículo 1 em diante, fala que também uns vai ressuscitar para a vida eterna, e outros para condenação e vergonha eterna. Porque os que fizeram o bem, a prática do bem, vai viver com Deus em paz, no reino dourado, no reino eterno, na Nova Jerusalém. E os que praticaram o mal, vai ser lançado nas trevas com Satanás e os seus anjos caídos. Entendeu? Então, assim, até lá, meu filho, é labor. Até lá, Jesus foi perseguido, como já falei. Os discípulos também. Sabe, a igreja primitiva também. Por que seria diferente com a igreja dos últimos dias? Se a igreja nasceu entre perseguição, Jesus foi crucificado, Tiago passado ao fio da espada, esteve apedrejado, não pode falar a verdade. Ô pastor, qual é a verdade? A verdade é que a nossa vida está nas mãos de Deus, queridos. Mas e o Covid? O Covid mata? Não, quem mata é Deus. Mas se Deus quer usar o Covid, se Deus quer usar um anjo, se Deus quer usar um demônio, se Deus quer usar uma formiga, uma abelha, se Deus quiser usar uma bactéria, Deus usa o que Ele quiser para tirar a vida de alguém, para recolher essa pessoa. Uma fatalidade aí, de uma trombada de carro numa rodovia dessa aí, uma queda de um avião, como já aconteceu tantas vezes. Não, mas sim, quantas vezes cai um avião e um, dois permanece vivo? E outros morrem. Uma queda de um avião, lá de cima, se despedaça tudo do avião, não morre. Pessoas que tomam vários tiros e não morrem. Só morre quando Deus chama, quando Deus tira o espírito do homem. Então aí o homem dorme, vai para o pó da terra, aguardar o juízo de Deus. Então, quero citar aqui para estar encerrando esse vídeo, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é uma única. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Porque é este todo o dever do ser humano, é cumprir a vontade de Deus. Mas tem uns aí que se a gente for cumprir, vai nos perseguir, vai. Mas na verdade a guerra dele não é conosco, é com Deus. Um dia Deus vai acertar as contas. Tanto é que está escrito lá em Romanos, não se vingue você mesmo. Romanos 12, não se vingue. Por quê? Diz o Senhor, porque a mim pertence a vingança. O Romanos capítulo 1, 18 em diante, que diz que do céu vai se manifestar a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens, que praticaram a injustiça, que não reconheceram Deus,
que não aceitaram os seus desígnios, que não obedeceram os seus mandamentos, esses vão passar pelo juízo de Deus, meus queridos, e vão sofrer a condenação, porque no final do texto, no final do capítulo 1 de Romanos, diz assim: esses que praticam essas coisas são dignos de morte. São o que vão... E outra coisa, mais pesado ainda, é o que o próprio Deus diz para a própria igreja, que o salário do pecado é a morte. E ele nos dá uma esperança. Ele diz: apesar do salário do pecado é a morte, o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. Não é só crer em Jesus, é padecer por ele também. Porque aquele que padece com Jesus, reinará com Jesus. Então, meus amados, a palavra de Deus está muito clara. Muita gente diz: eu não entendo quando eu leio a Bíblia, porque não tenho o hábito de ler, porque lê um pedacinho aqui hoje, um pedacinho aqui amanhã, porque nunca pegou de capa a capa para ler, buscando entender, buscando saber o que está acontecendo ali, o que a palavra de Deus está falando, o que significa. Eu sei que tem alguns nomes que não se encontram no nosso português, como raca e outras coisas mais. Eu sei, mas para isso tem dicionário. Se você quiser saber a verdade, você vai lá ler, não entendi, vai para o dicionário, aí entendi. Claro que também tem aquelas palavras que mudou com o tempo, as suas raízes mudou, porque a palavra batismo mesmo, para vocês terem uma ideia, significa, aliás, significa, a tradução é mergulho, mas se você for para o dicionário Aurélio, está escrito lá batismo, significa mergulho ou uma simples aspersão, quer dizer, salpicar a água. Não, mergulho é uma coisa, salpicar água é outra. Mergulho é você emergir, submergir. Salpicar, pinguinho de água, é diferente. Então, assim, dá para saber, dá para aprender. E a palavra de Deus diz: errais muito por não conhecer a Escritura. E nem o poder de Deus, errais demais, muito. Por quê? Porque disso depende da tua salvação. Mas você não está se aplicando para a tua salvação. Daqui a pouquinho você vai se dar conta de que está diante do Deus Todo-Poderoso, que julga retamente, que não é corrompido. Porque agora, os juízes da terra fraudam, mentem, é comprado, parece que nada vai acontecer. Mas um dia eles não vão estar lá como juiz. Eles vão estar lá como réu também. O STF vai estar como réu naquele dia. Os governadores, presidente, vai estar como réu. As Nações Unidas, a cúpula, né, daqueles que se dizem governadores do mundo, vai estar como réu, vai responder diante de Deus o que fez com a autoridade, se fez o bem ou o mal. Tá? E é bom saber, para aqueles irmãos mais inocentes, que diz tem que seguir a autoridade, tem que seguir a autoridade que faz as pessoas convergir a Deus, a Cristo, e abandonar toda a autoridade que nos afasta de Deus. Nunca foi de Deus deixar de haver culto. Nunca, meu querido. Nunca foi de Deus. E nunca será. Se o mandamento de Deus é congregar, agora vai mandar ficar em casa? Então, meus amados, isso tudo vai ser julgado por Deus. E ai daquele que se levantar contra Deus. Ai daqueles. E feliz aqueles que se sujeitaram a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sem contar que está lá em 1 Coríntios, né? Olha, que Deus tornou a sabedoria deste mundo loucura. É uma loucura o que Deus está vendo. O que Deus está vendo aí é uma loucura. Deus fez o ar para que a gente respire e viva. Mas vem alguém e diz: ó, tem que pôr uma máscara, achando que vai impedir o vírus. Ou é muita ingenuidade, ou é muita incredulidade, ou é muita maldade, ou é muita ignorância, mas alguma coisa muito ruim, onde nada de bom é. Então, meus amados, você que é de Deus, crê em Deus, ou crê na ciência. Um dia você também estará diante do trono de Deus para ser julgado por aquilo que você fez, por aquilo que você falou, por aquilo que você creu. Amém? Aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. E aquele que não é de Deus, não ouve a palavra de Deus. E fica aqui esta palavra, em nome de Jesus, que Deus vos abençoe ricamente, amém, desde agora e para sempre, amém, amém, e graças a Deus.